A paz do Senhor Jesus a todos meus amados irmãos. Hoje eu quero falar um assunto sobre as nossas fraquezas e o que Deus tem colocado para nós. Às vezes nós achamos que não vai dar certo, que as portas estão se fechando e que o inimigo está entrando na nossa vida, fazendo um cerco. E às vezes nós ficamos pensando assim, meio triste, meio abatido, achando que não tem solução para alguns tipos de problemas que nós vivemos. Mas a palavra de Deus é maravilhosa e ela mostra que nós temos um Deus amoroso, um Deus que está interessado em cuidar de cada um de nós. E lá em Isaías 59 diz assim: eis que a mão do Senhor não está fechada para que não possa abençoar, e nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Então ele está atento às nossas orações. Mas o que eu quero dizer é que Deus tem colocado para nós uma porta aberta, como ele colocou uma porta aberta na igreja de Filadélfia. E lá diz assim, Apocalipse capítulo 3, de 7 a 8, diz assim: e o anjo que está na igreja de Filadélfia diz, aquele que é santo, é verdadeiro, que tem a chave de Davi, e quem fecha ninguém abre, e que abre ninguém fecha. Eu sei das tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Embora tendo pouca força, não negaste o meu nome. Maravilhoso, maravilhosa. A igreja de Filadélfia é o exemplo da igreja primitiva. A igreja primitiva, no seu período, uma igreja que abalou os alicerces romanos, uma igreja que enfrentava todo tipo de ameaça, uma igreja que entregava a sua vida por amor a Jesus Cristo, uma igreja que foi para a arena e foi entregue para ser devorado pelos leões, e era uma igreja que não temia, e Deus conhecia essas obras, e aí o Senhor ele diz para nós hoje, como se fosse a igreja do passado, porque nós somos a igreja primitiva, restaurada, e Deus tem falado em nossos corações, mostrado para nós, e nesse texto ele fala para mim e para você: eis que diante de ti pus uma porta aberta. Então fique tranquilo, Deus tem colocado uma porta aberta para nós, onde fecha uma ele abre outra, sabe? Deus é maravilhoso, e diz aqui o texto que ele conhece as nossas obras, e sabe que nós temos fraquezas, sabe que somos ameaçados nessas fraquezas, mas ele nos dá força, ele coloca em nós uma porta aberta, e ele diz: por quê? Por quê? Porque nós não negamos o nome dele, nós não negamos, nós não voltamos atrás. Então que Deus abençoe você, vamos continuar firme e abundante na